João Soares da Mota Neto nasceu em Fortaleza no dia 21 de novembro de 1980, atuava como atacante. Jogou no Ceará, no Ferroviário, participou da Tríplice Coroa jogando pelo Cruzeiro e sendo um dos protagonistas. Jogou ainda na Espanha, em Portugal e na Coreia. Nosso maestro de hoje, Mota. Fala, meu parceiro, satisfação tê-lo aqui no Maestros da Bola. Bom dia, JP, obrigado pelo convite, sempre é um prazer. Não pude aqui estar antes, mas hoje estamos aqui para bater um papo bem legal aí. Show de bola, cara. Desde já agradeço mais uma vez a sua disponibilidade de estar com a gente, tanto no Resenha de Artilheiro, Maestros da Bola, e ao longo desses anos, sempre que solicitado, você se junta à nossa equipe. Muito obrigado de verdade, tá? Vamos falar sobre o Mota antes de ser profissional. Subúrbio, futsal, Antônio Bezerra. Onde tu jogava, cara? Foi bom, aliás, que eu me lembre, né? Comecei no futsal, lógico que todos nós começamos, que é no colégio, né? Ali no Colégio de Alencar, que eu estudei quase toda a minha vida. E assim, sempre participei, sempre fui de seleção de colégio, né? Sempre fui um cara muito, em relação ao esporte, praticava todos os tipos de esporte, né? Só não joguei basquete porque na minha época o Zé Alencar não tinha basquete. Uhum. Não sei hoje, né? Mas na minha época não tinha. Mas joguei handebol, joguei futsal, joguei voleibol. Cara, essas modalidades nos colégios faziam toda a diferença, né? Cara, eu gostava. Eu sempre gostei de participar dos esportes e graças a Deus eu sempre fui bom em todos. Né? Até no handebol, que foi um esporte que não tinha, teoricamente, nem não era chamativo, mas participei. E por incrível que pareça, todos eu comecei no gol. Foi mesmo, inclusive todos. No futebol. Eu era goleiro. Goleiro de salão, goleiro de handebol e goleiro de campo. Olha só, rapaz. E aí depois eu fui pra linha, né? Mas todos eles eu participei e comecei no gol, né? Eu gostava de ser goleiro. E eu era bom também. Eu já sei. Eu sei. Inclusive teve um jogo recente, no Ceará, eu acho. Se eu não me engano foi no Ceará, que você atuou no gol, foi um treinamento, sei lá, alguma coisa assim. E fechou o gol, por sinal. Cara, e passou pelo Ferroviário, né? Passei. Comecei ali, né, do colégio, aí joguei, tinha uma estação de Antônio Bezerra, que era federado, né? Sim. E aí foi quando eu comecei a jogar mesmo na linha. E também passei por várias posições ali no subúrbio, né? Subúrbio ali a gente, né, eu sempre gostei, cara, assim, sinceramente eu sempre tive a noção de jogar em todas as posições. A única posição que eu não joguei foi a lateral direita, que também, mas joguei de lateral esquerdo, joguei de zagueiro. Hoje eu bato os rachas de volante, de zagueiro, né? Todo mundo fica puto, mas não sou mais atacante, não vou levar mais, ficar de costas para zagueiro levar porrada, né? Então, assim, joguei de meia, de atacante e tal. Provavelmente os últimos anos no Ceará foi de meia, mais meia do que atacante, né? Verdade. Mas isso vem do futebol, né? Vem do futebol coreano, que eu tive que me adaptar a um futebol de muita força. Uhum. Né? Hoje o futebol tem força, mas na minha época, quando eu fui para a Coreia, ele já era assim. Uhum. Né? E aí eu tive que me adaptar bem. Tem história gigante na Coreia também, vai já falar sobre isso. Cara, e aí do Ferroviário foi o quê? 97 mais ou menos, não? Ferroviário, 97. Foi. 97. Chegou a ser profissional no Ferroviário? Fui, quem me subiu foi o Luiz Carlos Cruz. Porque naquela época a gente se agregava ao profissional, né? Sim, hoje não, hoje não tem isso. Hoje tem o sub-20, tem todas as categorias. Exato. Na nossa época era juvenil, júnior e profissional. E assim, peguei um time muito bom, um grupo muito bom peguei o Yarley, peguei Maírton, Alisson, tudo ali no Edgley. Timaço mesmo. Timaço. Na época o Ferroviário tinha uma base, né, espetacular, né? E assim, tive o prazer de jogar com esses caras todos aí. E aí o Luiz Carlos Cruz assumiu o Ferroviário e me agregou ao profissional. Acho que eu cheguei a participar uns 2 jogos indo no banco no Ferroviário. Ainda em 97 foi para o Ceará? 98. 98 foi para o Ceará, né? Foi, aí o Dimas me levou, né? Grande Dimas me levou. Só que eu era muito franzino, né, cara? E assim, peguei aquele time de 98, Bechara, Dema, Ayrton, Jaime, Claudemésio, se eu não me engano, Ronaldo Saviano. Absurdo. Mas todos, assim, porque se eu falar todos, né, não vou lembrar de cabeça, mas o Bechara naquela fase do auge, fazendo gol de
escanteio e tudo. E eu era muito franzino, cara. Os caras tinham muita força, então eu me machucava demais, né? Aí chegou, lembro bem, chegou o Lira, né? O Lira tinha mania de chegar e trazer um time completo, né? Naquela época. E aí a gente tava eu e Edgley, foi eu e Edgley do Ferroviário pro Ceará. E aí ia ter um corte, né? Lógico, ia ter corte. E aí teve um coletivo. E o Lira, no coletivo, voando, cara. Tava bem mesmo. O Lira chegou e me perguntou por que eu não tava jogando. Eu disse, eu sou treinador, né, irmão? Só sou jogador, tô aqui. Por que você... Não, você vai continuar. Mas aí teve outras conversas que aí não... Sabe como é o Lira, né? E aí chegou um ponto que, achando a porra de que eu vou ficar, cara. O treinador chegar pra mim e dizer que quem era pra estar jogando era eu. E não tô jogando, né? No treino da tarde, eu, beleza, não vou estar na lista. Cheguei lá para pegar o material, peguei nada, estava lá o meu nomezinho na lista. Foi mesmo? Motivos ocultos, né? Perguntou se eu tinha empresário, eu disse que tinha. Rapaz. Quem era, eu falei, e aí... Deu certo. Quando eu falei isso pro meu empresário na época, né? Depois de 5, 6 anos eu comentei essa história, ele disse, rapaz, eu não acredito não que foi isso. Eu ajudei aquele pipipi, né? E aí... Ele me sacanear desse jeito, mas foi mais ou menos isso aí, porque eu saí do Ceará, 98, né? Mas ainda chegou a ser campeão estadual, né? Em 98. Foi. E em 98 o Mota foi... Aí eu saí, né? Saiu do Ceará. Aí fui pro... Aí começou... Não tive muitas andanças, mas fui pro União São João. Não, fui para Manaus. Não gostei de lá. Uma cultura... Alimentação também, que eu também não comia muito de tudo. Né? Lá tem muito peixe, essas coisas. Tartaruga. Tartaruga eu não cheguei a ver, mas fui para o Nacional de Manaus, que é um clube grande de lá. E não foi só eu também, eu acho que a gente saía, o Clóvis Dias na época mandava muito de bonde, né? Foi eu, o Buiú, o Maírton, Alisson e Edgley lá também. Aí eles ficaram lá. Acho que ficaram 3 lá, ficaram o Buiú, o Alisson e o Edgley. E eu voltei com o Maírton. Não gostei, não me adaptei. Aí quando foi meio do ano, ele me colocou lá no União São João, que aí já é uma outra estrutura totalmente diferente, né? Fui com o Maírton. E o treinador, acho que, se não me engano, era Zé Rubens. Do União São João. Do União São João. Ele gostou de mim, mas não gostou do Maírton. E eu disse, cara, você está escolhendo a pessoa errada, porque o Maírton, tecnicamente, ele é espetacular. Você vai ficar comigo? Ele, não, mas eu gostei de você. E, não, ou fica nós dois ou não fica. Eu voltei já por causa do Maírton. Né? Olha só. Queria ter ficado lá. E aí voltou? Aí voltei, eu disse, não, vou voltar a estudar. Sim. Cheguei a discutir com o Clóvis também, por causa dessas coisas, né? Porque a gente, teoricamente, tinha ido certo para ficar, e aí teve chegar lá, ficamos no alojamento de teste. Aí disse aí, nada contra, né? Você tem que fazer o teste, mas aí era para ter ficado os dois e não ficamos. Aí quando voltei, eu disse, vou largar o futebol, não dá certo não. Foi mesmo. Cheguei lá no Zé Alencar, no colégio, cheguei para a diretora. Professora, tem como a senhora me ajudar? Aí eu quero voltar a estudar para me tentar o vestibular, porque eu já tinha tentado o vestibular, tinha terminado os estudos, né? Tinha tentado para engenharia mecânica, porque meu pai é mecânico, engenheiro mecânico, queria seguir essa carreira aí. E aí não deu certo. Não deu certo porque fiquei no colégio, assisti às aulas para tentar o vestibular. Aí quando foi o final do ano, o Clóvis fez um jogo aí com o Espanhol. Para o Espanhol ver os jogadores dele, né? Sim. Aí nesse jogo, daqui estava eu, estava Yarley, todos daqui, Maírton, todo mundo. E aí ele gostou de 5. Eu, Yarley, os de sempre, eu, Yarley, Alisson, Maírton, se eu não me engano, e o Edgley, se eu não me engano também. Foi mais ou menos assim. Aí foi quando eu fui para a Espanha, para o Mallorca da Espanha. O Yarley também foi Mallorca, não? Não, aí foram times diferentes, né? Yarley foi Real Madrid, o Alisson não, foi... eu acho que o Yarley já tinha passado e voltou. Certo. O Alisson já tinha... O Alisson falou que pra gente também, não tô lembrado agora que foi o time que ele foi lá. Foi pro Mallorca e depois ele foi pro Ceuta. Certo. Não foi o Celta de Vigo, foi o Ceuta, que tem o Ceuta. É isso. Cara, voltando pro Ceará, tu
fez 89 gols com a camisa alvinegra. É isso? 89, nas minhas 90? contas são 93, né? Mas, sério? Mas as pessoas dizem que eu tenho 89. Não, eu vi 89 todo mundo fala e vi 90 também. Pois é. Mas tu já fizeste 93. Nas minhas contas são 93, mas... Então eu tô contigo, eu sempre falo isso, até falei isso uma vez lá, um vídeo lá no Ceará, eu falei isso. Cara, vocês estão tirando o gol meu, cara. Não tira não. Se eu tivesse continuado, eu tinha mais de 120 gols. Certeza, fácil. Certeza, fácil. E foi campeão estadual em 98, 2002, 2003, 2012, 2013, não é? 2009 não, porque eu cheguei no meio do ano. Depois do meio do ano. Pois fala desse timaço de 2009. 2009 foi o acesso depois de 16 anos, o Ceará volta à elite do futebol. Fala desse timaço aí. Foi um ano que começou complicado para mim e terminou perfeito. Né? Perfeito que eu falo porque eu estava na Coreia, né? Tinha contrato, e aí chegou um treinador, mudou, eu tinha um treinador, o presidente lá gostava muito de mim, cara. Queria que eu encerrasse minha carreira lá, queria que eu seguisse como treinador lá. Cara, eu era como se fosse um filho dele. E aí chegou, ele contratou um treinador que tinha sido jogador pelo clube. Eu tinha jogado contra ele na época, mas só que eu estava em outro clube da Coreia. Tinha jogado contra ele, ele era o cara lá desse time que eu joguei. E aí eu estava batendo todos os recordes dele. Jogando, ele como jogador, eu estava passando das coisas. Se eu for treinador, nunca vou ligar para isso, cara. Uhum. Recordes é para serem batidos, né? São pessoas que têm que almejar objetivos e colocar essas metas. Mas ele lá não. Começou a ficar com raiva de mim, e aí cheguei de viagem, não falava comigo. Já tive treinador aqui no Ceará também assim. De simplesmente querer me isolar. Só que o presidente não deixou. Mas o treinador é o que manda, mano. Não, estou aqui, tenho o contrato, mas beleza. Continuei treinando, e aí o time começou o campeonato e mal. Começou a pré-temporada mal, não o campeonato, pré-temporada. Perdendo, e o treinador, o presidente, ele tem que jogar. Não, mas ele chegou atrasado, porque eu cheguei uns 5 dias, nunca... Acho que uma vez na minha vida eu cheguei no dia certo da apresentação. Não, ele tem que jogar. Isso aí tá uma merda, pô. Com ele as coisas mudam. De tanto insistir, aí ele me botou a força. Só que os jogadores estavam acostumados a jogar comigo. Uhum. Me respeitavam o quê? Eles jogavam pra mim lá. Uhum. Quando eu entrei no time, aí o time... Porque eles me conheciam, eu conhecia eles, e eles sabiam exatamente a maneira que eu gostava de jogar e como eu jogava. E sabia que eu não era aquele jogador que ficava parado, de esperar a bola. Eu era aquele jogador que eu me adaptei ao futebol. Criava a situação, né? Me adaptei ao futebol coreano de uma maneira que eles cogitaram até me pediram para ir para a seleção coreana. Uhum. De tanto gostar de mim, né? Principalmente os jogadores. Mas foi... Beleza. Acabei tendo uma lesão, comecei a voltar jogando, nosso time bem, e ele sem falar comigo direito. Só aquele trabalho, que é uma coisa que hoje eu vejo no Real Madrid, eu não gosto muito. Eu acho muito chato, porque tem um jogador no Real Madrid, só para tirar um foco rapidinho, que se chama Hazard, que para mim é um dos maiores craques do futebol mundial. Sim. Hoje ele não joga porque não se fala nem com o treinador, cara. Só fala o básico. Só que profissional, tem que estar lá, como foi o meu caso lá, né? E aí, jogando, tive uma lesão. Eu já tinha tido uma lesão, foi a primeira lesão que eu tive da tíbia e do ligamento. 2006. Foi 2007. A primeira lesão. Primeira lesão. O médico lá me deu... Lá na Coreia tem um grande problema, não sei hoje em dia, mas a parte médica e de recuperação de fisioterapia não existe. Se você se machucar lá, Eu tive uma lesão disso, os caras dizem que eu tive que ficar 9 meses parado. 9 meses? Eu não tenho problema de joelho não, é tornozelo. Não é 9 meses e tal. Eu disse, deixa eu ligar pro Brasil, pro intérprete, né? Falando pro presidente e eu falando, né? Uhum.
Aí deixa eu ligar para o Brasil, o médico que eu conheço, de confiança, foi meu médico no clube que eu joguei, para a gente saber uma segunda opinião. Eu falei a lesão, doutor Henrique César, Sim. muito amigo meu, espetacular, como pessoa e como profissional. Doutor Henrique, tive essa lesão aqui, e eles estão me dando 9 meses. Ele, o quê, mano? Venham para cá que 4 meses você está aí de volta jogando, presidente. Como assim? Disse, presidente, 4 meses eu volto aqui jogando. Eu tive a lesão em maio, o campeonato, as finais começariam em outubro. Maio, né? Junho, julho, agosto, setembro. Daria, né, tempo certo para chegar nas finais. E nosso time era tão bom que a gente já estava, em questão de pontuação, já para a fase final. Aí ele, cara, mas ele disse, não, aí dá certo, dá. Os caras pegaram, quanto é? Tanto de cirurgia, tanto de fisioterapia, foi onde eu conheci o Júlio também, o Júlio Fontes, top, Júlio Fontes. E comecei a me recuperar, fazer recuperação, tudo pago pelo clube lá. Sim. Se você perguntar a todos os profissionais que trabalharam comigo, Júlio César, o Júlio, os caras, como é que pode, cara? Como você aguenta? Como você tem uma recuperação? Tá? Com 2 meses, eu estava andando e treinando. Com 3 meses, eu estava jogando. Eu voltei para lá com 3 meses e meio. Antes da previsão? Não, isso, não 2009, da primeira lesão que estou falando, né? Antes de eu ser... Sim, sim. Voltei lá, joguei a semifinal, fiz gol na semifinal e fiz 2 gols na final, campeão. Caramba. Aí, 2009, cheguei esse cara com a mesma lesão, que foi mais simples, eu disse, não, posso voltar. Ele, não quero não. Ele aproveitou o momento, né? Falei tudo isso para chegar nesse momento, dizer que o treinador simplesmente aproveitar o momento de uma lesão para me mandar embora. Só que ele já queria fazer, só que não e eu também motivo. Já estava fora do Brasil já há muito tempo. Eu disse, não, vamos voltar para o Brasil. Só que eu não voltei para jogar, eu voltei para mim. O presidente chegou, me pagou o contrato todo, pagou a cirurgia aqui no Brasil. E aqui na cirurgia, quando eu chego, estava entre os 4 da lanterna, né? Da lanterna, estava entre os 4 da zona. E aí o PC assume, eu disse, porra, beleza. Isso eu já operado, lá na minha casa, tomando minha cervejinha. Minha casa aqui, com o pé pra cima, chegou o PC. Não, veio falar contigo aí e tal. Me ligou antes, né? Posso ir na tua casa? Pode. Aí chegou ele e o diretor do Ceará. Não, eu vim lhe contratar. Eu disse, tá ficando doido, é PC? Não, eu vim lhe contratar. O cara, eu tô operado. Ele, não, mas uma coisa que eu gostei muito e tem que bater palma no PC. Eu disse, com esse time aí, com esse grupo aqui, eu subo. 2009. Isso na lanterna. Com esse time aí eu subo, mas eu preciso de você. Ele, não, mas não posso, cara, eu não vou chegar no Ceará fudido, machucado. Não, mas eu espero você. Você já está se recuperando no Ceará, né? O Ceará abriu as portas para me fazer a recuperação lá. Beleza. Aí teve umas outras situações lá. Aí eu, não, beleza, eu vou. Cheguei no grupo antes. No grupo de jogadores que eu já estava, né? Tinha conhecido, Michel, estava só tratando, Geraldo, eu disse, cara, faz uma reunião com o grupo, que eu quero falar com os caras. Que eu não queria chegar porque é o Mota chegar, uma situação que ela estava, né? E eu chegar e, por exemplo, começar a conversinha, eu disse, não, reúne o grupo, eu converso. Se eles me aceitarem no grupo, tô dentro. Aí teve essa conversa, a gente conversou, ele, não, tu é doido, você já faz parte, você está aqui todo dia. Aí pronto, aí o final, né? Por que eu falo o final feliz mais completo? Porque o último jogo do acesso foi dia 21 de novembro, dia do meu aniversário, dia do aniversário do meu filho, que você conhece, o Luca, mais velho, e o acesso. Para que presente melhor? Fantástico. 2 presentes, né, que eu ganhei, né? Fantástico. Então foi um ano ruim. Começou ruim, terminou espetacularmente perfeito. Terminou espetacularmente perfeito, é verdade. Cara, e aí já mandar um abraço aí pro Davi, pro Lucas, seu filho, né, que joga basquete, inclusive, né? Joga basquete. Joga basquete, o outro joga futebol. Tem 3 situações que eu queria ouvir de você sobre o Ceará ainda, certo? A primeira é, você anunciou
a sua própria saída do Ceará em um jogo decisivo, antes de um jogo contra o Joinville, onde o Ceará, vencendo, conseguiria... A gente dependeria de todos os resultados impossíveis e deu todos, né? Exatamente. E o Mota anunciou, assim, disse que sairia do Ceará, não foi bem assim, né? Na verdade, foi um ano bem estressante para mim. Por quê? Todos sabem que eu sou torcedor do Ceará, né? E aí eu estava em 2012, recebi umas propostas para sair do futebol brasileiro, de clubes grandes. Fiquei no Ceará porque, para mim, eu sempre coloquei o Ceará em primeiro plano, sempre na frente de grandes aí, que dificilmente qualquer outro jogador faria, mas eu fiz e não me arrependo, nunca. E continuei no Ceará e foi um ano que, eu fui capitão em 2012. 2012 foi um ano complicadíssimo para a gente. Com certas decisões que eu cheguei a bater de frente com a diretoria. Quem sou eu? Mas, assim, eu dava a minha opinião. Eu sempre fui um cara opinioso para dar a minha opinião dentro do clube que eu amo. Certo. E aí a gente ficava muito batendo na tecla. E diretoria e jogador, a gente não gosta disso. E aí fiquei no Ceará. Aí foi um ano também, começou mais ou menos, mas no final do ano chegamos fizemos uma sequência, jogou o Sérgio Soares, foi uma sequência muito boa. Também nosso time também em 2013 era espetacular também. Movimentação, aí eu olhei com o Magno, que todo mundo dizia que eu tinha problema com o Magno, eu nunca tive problema com o Magno, né? Mas isso eu sei que o Mota corria pra caramba com o Magno Alves. Não, isso eu sei. Cara, eu sempre joguei em função, fazendo o melhor pro clube. Isso 13? Não. 2013. 13, né? Era Lulinha, não? Eu, Lulinha e Magno. Lulinha e Mota. Mota correndo pra caramba pelo Magno e o Magno fazendo gol, claro. Sua qualidade. O Magno é espetacular, cara. Sim, cracaço de bola. Sim. E eu sempre... que eu poderia muito bem ser um cara marrento, não, vou jogar pra mim. Eu também tenho a minha história no clube. Eu não vou chegar aqui na cara do gol e não vou tocar de lado. Sim, claro. Só que eu sempre fiz isso. Corri pro Sérgio, corri pro Magno, com o maior prazer do mundo, que os caras resolviam. Se não resolvesse, eu ia resolver. Mas esses caras resolviam. Então, isso não é demérito nenhum. Para mim, eu sempre coloquei a vitória do Ceará sempre em primeiro plano. O Mota tem que fazer gol. Sim. O Mota tem que fazer gol. Sou eu que tenho que fazer gol e ninguém mais. Nunca pensei assim, longe de mim. E aí, fomos, né? Chegamos. Como foi? Eu já fui pensando. Eu cheguei, foi um ponto do meio do ano para frente já que eu disse, cara, a gente já está... A gente não brigou, não teve briga entre diretoria. Teve algumas coisas que aconteceram internamente que eu não era de acordo e dava a minha opinião. Né? Dava a minha opinião, comentava, mas sempre pensando em prol do clube. E aí eu já fui desgastando, já tá ficando um ambiente pesado. Eu disse, não, esse ano eu não... Eles já tinham conversado comigo para continuar em 2014, eu disse, não, vamos esperar. Não anunciei, não foi um anúncio. Eu comentei com um determinado repórter, bem baixinho, já tinha acabado a coletiva, já tinha acabado, cara. Aí eu fui saindo assim, eu disse, meu irmão, foi um prazer trabalhar aqui, foi um ano e tal, foi um prazer. Ele, como assim? Não, porque o ano que vem eu não vou continuar, não. Isso em off, aqui, para mim e para você. Aí o cara vai, fala para todo mundo que todo mundo já tinha guardado os equipamentos, tudo, já estava indo embora. Pronto, aí começou aquele tumulto. Eu não anunciei, eu não quis expor isso, eu expor isso depois do jogo. Fez um comentário e... Um comentário que, infelizmente, para a pessoa errada, e o cara, por ser repórter, né, gosta dessas coisas de furo, então... Mas não foi anunciado, não foi uma coisa pensada, eu vou anunciar antes do jogo que eu não vou ficar no Ceará, não foi isso. Só que, infelizmente, as pessoas escutam e jogam. Tem uma outra situação também nesse nível aí, inclusive eu estava na tua casa, acho que em 2014, 2015, não lembro agora, a gente estava almoçando
O Mota nem tinha começado a almoçar ainda, tá? A gente estava preparado para almoçar. A gente vinha conversando, você estava parado e a gente, poxa, eu perguntei, né? Será que tem possibilidade de voltar para o Ceará ou de algum outro clube aqui e tal? E você falou, cara, a gente está conversando, não sei o que e tal. Teu empresário te liga, tu desce no apartamento, a gente fica lá na mesa esperando pelo Mota e tal, e demora um pouco. O Mota sobe depois de um tempo e fala, ó, tá caminhando. Não tá certo, mas a gente está conversando tal, com o Ceará, tá caminhando. Aí a gente, poxa, que legal, o cara vai voltar a jogar, a gente estava muito feliz para aquele momento e tal, meio que comemorou ali. Quando foi à noite, a gente se reencontrou, e aí estava eu, você, o Bechara, Robério, né? E para mim estava tudo certo, que o Mota voltaria para o Ceará, mas aí você me disse naquele momento que não deu certo, o acordo que não estava certo ainda, né? Não era um acordo, mas não havia se concretizado e o Mota não voltaria para o Ceará. O que foi que houve também, cara, ali? Cara, ali foi muito disso, me disse, né? Só quem sabe sou eu e a pessoa, né? Uhum. Mas houve muito disso, me disse, não desmente. Só que, assim, eu tinha parado, você sabe disso, eu tinha parado, não ia jogar mais. E aí, o Ceará estava precisando. A torcida pedindo, né? Eles vieram e procuraram. E, logicamente, eu como Ceará, se hoje o Ceará precisasse de mim, chegasse, que não é o caso, lógico, mas se o Ceará chegasse, Mota, a gente queria que você voltasse. Se realmente precisasse, né? Que não é o caso, repito, porque senão vão depois dizer aí, já o Mota está pedindo para voltar a jogar. Não é isso, já parei faz tempo. Eu disse, não, vamos conversar. Só que aí, quando envolve muitas pessoas, começam a ter historinhas. Uhum. Né? Aí disseram que eu estava me oferecendo, porque eu fui num programa, um determinado programa. O cara simplesmente disse que chegou que eu estava no programa, porque eu disse que jogaria de graça. É o mesmo que eu estou falando para você. Honestamente, cara, eu acho que esse foi, não vou dizer a falha do Mota, porque esse é o Mota, é o sincero e tal. Mas talvez esse tenha sido o problema nessa situação. Que eu diria que jogaria de graça. Eu jogo até de graça. Não, aí os caras se aproveitam, irmão. Não, pois é, infelizmente é o que eu falo. A gente fala de coração aberto e as pessoas levam para a maldade. Mas assim, jogaria, repito, se o tivesse quebrado, graças a Deus não está muito bem. Mas era quebrado, não pode contratar ninguém. Eu jogaria de graça. Foi o que eu falei naquela época. Só que o Ceará naquela época tinha jogadores ganhando R$200 mil. Souza, só o jogador macaco velho do futebol. Sim. Como que eu chegaria num cara para cobrar ele dentro do campo se o cara vai chegar, pô, tu se ofereceu, mas tu tá jogador direto, tu vai me cobrar o que de mim? Né? Um dos pontos que eu disse assim, que aí queriam que eu fizesse isso aí. Não, recebi uma proposta. Eu recebi a proposta. Não era de graça, os caras me fizeram uma proposta. Só que assim, quando você recebe uma proposta, você tem uma história no clube. E por causa de um ano, acho que era um ano de diferença, simplesmente você recebeu uma proposta de produção. Pela história que eu tinha no clube, é isso aí que eu não gostei. Sim. Uma das coisas que eu não gostei. Fora outras coisas que aconteceram, mas as outras coisas eu não tenho por que falar. Aí eu recebi a proposta de produção. Era um valor X mais produção. Era melhor ter feito a proposta, o valor é X. Não X e mais produção. Porque... Eu me lembro que na época, Mota, e eu me lembro mesmo, que essa proposta que foi feita para ti, valor mais produção, você iria ganhar até mais do que você já vinha ganhando. Se eu jogasse. Mas o que te chateou foi essa história, né? Mas aí é que tá. Aí que tá, o outro lado. Eu iria chegar num ambiente com um treinador que não queria, e ele ia fazer o quê? Ele ia me sacanear. A gente sabe quando o treinador quer sacanear a gente. Ele ia me sacanear, certeza absoluta, e ia dizer que a culpa era minha, que o ambiente estava ruim, que eu estava criando um ambiente ruim e tudo. Certeza absoluta que ia acontecer isso. E para evitar tudo isso, aí eu disse, não tem o porquê estar acontecendo tudo isso, mas assim,
o que eu, não é nem me chatear, mas eu não faria, se eu fosse presidente do clube alguma vez, eu não chegaria para um cara que já demonstrou que sempre quis ajudar o clube. As minhas voltas para o Brasil foi todas para cá. E chegar e dizer assim, não, vou fazer uma proposta de produção para ver se você vai render. Aí, beleza, passou, eles contrataram um cara parado depois, mais velho do que eu estava velho, né, para eles. Mais velho do que eu. Como é o futebol, né? Mas beleza. Lamentável. Eu acompanho um pouco dessa história. Cara, a gente vai ter que finalizar nosso primeiro episódio. A gente volta para falar sobre a proposta que você recebeu do Fortaleza, se é que recebeu. Não estou dizendo que recebeu, mas você vai falar sobre isso, se recebeu ou não. Vamos falar sobre o Ferroviário ainda, que você jogou, começou no Ferroviário, também jogou no Ferroviário no final. Vamos falar sobre Cruzeiro, né? Vamos falar sobre o que o Mota faz atualmente. Também vamos falar sobre... Vamos para o quadro Bate Pronto, onde eu pergunto algo e você responde o que vem no seu coração, tá bom? Muito obrigado por esse primeiro episódio. Satisfação recebê-lo aqui no Maestros da Bola. Valeu, meu irmão. Show de bola. Povo, fica ligado porque tem muita coisa boa, tá? No nosso YouTube, também na TV Câmara Fortaleza, muita coisa boa sobre a história do nosso esporte. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu.